Olá, esse vídeo é o vídeo Checkmate para a doutrina da semente da serpente. Meu nome é José e eu já venho lançado alguns vídeos na internet a respeito de tal doutrina herética, Confessa por alguns grupos religiosos, grupos heréticos. O grupo mais destacado, que é impetuoso em ensinar tal heresia, é o grupo dos seguidores de Brana, Para quem não conhece, Brana foi um homem que intitulou-se o Elias do dia, a reencarnação, sei lá como é que eles consideram isso, de Elias mais uma vez aqui na Terra. Bom, esse vídeo é para eu provar definitivamente que Caim realmente é o filho biológico de Adão. E para isso, como vocês podem ver, eu estou fazendo uso do próprio hebraico, a língua original em que o Antigo Testamento foi escrito, para já dar um checkmate nessa história toda, tá entendendo? Se depois disso aqui, as pessoas que seguem essa heresia ainda acreditarem na semente da serpente, vão acreditar puramente por fé cega, pois nem fé bíblica pode se chamar isso, já que não está balizada em nada, Não tem uma fé sem pilar algum, sem nenhum sustentáculo, pode-se dizer assim, porque na Bíblia eles não vão ter mais condições de sustentar tal heresia, Bom, eu tô aqui com a Bíblia hebraica Stuttgartense, É uma versão do texto hebraico baseada no Códex Leningrado, no Códex medieval do século X depois de Cristo. Esse códex é a cópia, do Antigo Testamento, a completa, a mais antiga que existe. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 4, como vocês podem ver. Aí nós temos o seguinte aqui. O início é o mesmo que está escrito nas Bíblias com a tradução em português, nessas Bíblias que nós conhecemos, A Bíblia de Jerusalém, Almeida, Nova Versão Internacional, etc. e tal. Nós temos aqui o seguinte. Ver Ha-Adan, Ver Ha-Adan e Adá et Havá. Aqui nós temos o seguinte: e Adão conheceu Eva, ou a Eva. Aqui nós temos Isto, sua mulher, e ela concebeu, Vetahar, e deu à luz a Caim, Veteled et Caim. Aí é o seguinte, aqui nós temos o seguinte, nós temos um vav disjuntivo, bem aqui próximo ao termo Adão, nós temos essa letrinha aqui, um vav. Esse vav é conhecido como vav disjuntivo. Por quê? Porque ele causa uma ruptura na narrativa. Por exemplo, eu vou fazer uso da gramática do Dr. Allen Ross, Gramática Hebraico-Bíblico, segunda edição, Allen Ross. Bom, aqui ele fala o seguinte sobre o vav disjuntivo, página 161. O vav disjuntivo introduz orações sem relação sequencial com a narrativa anterior, Orações desse tipo rompem a sequência narrativa e podem ser classificadas de modo geral como oração disjuntiva. Oração disjuntiva é assinalada por vav mais uma palavra que não seja um verbo finito no começo da oração. Semelhante oração pode ser introduzida por vav mais substantivo, pronome particípio, raras vezes, uma forma verbal que rompe a sequência narrativa consecutiva. Aqui nós temos o seguinte, Aqui nós temos o vav, palavra Adão, e o verbo que é yadá. Esse verbo é um verbo no tempo perfeito, e ele é um verbo finito. Adão conheceu sua mulher, ou seja, Eva. Então nós vemos que o início do capítulo 4 de Gênesis segue perfeitamente o que a gramática do Dr. Allen Ross descreve como uma oração disjuntiva, uma oração disjuntiva inicial. O que acontece? Os exemplos que
se seguem ilustram a construção comum, né, comuns e algumas das principais possibilidades de tradução, né. Aqui ele vai falando um pouco sobre as orações adverbiais, né, porque esse VAV é orações parentéticas, orações iniciais, como é o caso da que nós estamos tratando aqui, ó. A oração disjuntiva pode marcar o início de uma nova seção na narrativa e não apenas uma ruptura parentética. O exemplo que se segue é invertida a ordem normal do verbo mais sujeito. Ele fala que é invertido porque, assim, comumente no hebraico não vem primeiro o sujeito, né, como é no português. Fulaninho de tal comete, né, o ato, ou seja, o verbo, a ação, e primeiro vem o sujeito, em seguida o verbo, como funciona no português. Mas no hebraico vem primeiro o verbo e depois o sujeito, né, como está lá em Gênesis. No princípio criou Deus, e não no princípio Deus criou, né. Aqui é o seguinte, aqui a oração ela é invertida. Primeiro é o sujeito, né, como funciona no português, e depois é o verbo. Adão conheceu, e Adão conheceu sua mulher. Essa ruptura que é causada simplesmente porque o capítulo 3 de Gênesis estava tratando de uma história totalmente distinta dessa, né? Ou seja, Adão conhece sua mulher, não tem mais nenhuma relação com toda aquela história que estava se desenrolando no capítulo 3. Por isso que o VAV, esse VAVzinho aqui, ó, ele marca essa ruptura, ou seja, ele marca essa ruptura de relação entre as narrativas. A narrativa do capítulo 4 não tem mais nenhuma relação com o capítulo 3. Agora, o interessante não é isso. Eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou continuar a continuação da leitura, né? Nós vemos aqui o seguinte: e Adão conheceu Eva, a Eva. Esse sinalzinho aqui é conhecido no hebraico como sinal do objeto direto. Por quê? Porque ele aponta o produto da ação do verbo, tá entendendo? Por exemplo, é como se eu dissesse assim, eu chutei o cachorro. Eu, sujeito, chutei, verbo, ação, o que? O cachorro. Né? O cachorro seria o objeto direto da minha ação, ou produto, né, da minha ação, do meu verbo, né, no caso, da minha ação. Então aqui é o seguinte, Adão conheceu quem? A Eva. Ele conheceu a Eva. Agora aqui se desenrola da seguinte maneira: Et Havana, esta sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Aí o que acontece? Os brahmanistas, né, pseudônimo usado por mim e por muitos para intitular esses seguidores de Brahma, dizem o seguinte, que Adão conheceu Eva, ok? Mas Caim não seria filho desse conhecimento. Na verdade, o único filho aqui seria Abel, né? Eles até afirmam que é uma gravidez dupla, né? No caso, Eva estaria grávida de gêmeos. Realmente, no hebraico, dá-se realmente margem para essa especulação. Eva realmente estaria grávida de gêmeos, mas, em modo algum no hebraico, dá-se para especular que Caim não é filho de Adão. Eu vou provar o porquê. Quero que vocês se atentem para essa letrinha aqui. É a mesma letra Vav que está aqui no início. Só que eu acho que não dá para vocês verem. Mas embaixo dessa letrinha aqui tem dois pontinhos embaixo que representam o Shevá. E embaixo desse Vav aqui já é diferente. Tem um tracinho que representa a letra Patá. Por quê? Esse Shevá aqui indica que esse Vav é uma conjunção disjuntiva. Já esse Patá indica que esse Vav é uma conjunção consecutiva ou conversiva. Bom, aí vocês me perguntam, mas qual é a diferença, José? A diferença é bem clara. Se lembra que eu disse que esse Vav aqui, essa conjunção, ela rompe com toda a sequência narrativa e apresenta que a sequência que ela vai iniciar não tem nenhuma relação com a sequência da narrativa anterior. Agora eu quero que vocês se detenham nesse Vav com esse tracinho, porque diferente desse aqui, ele não rompe com a narrativa, ao contrário, ele mantém toda a relação narrativa. Ou seja, Adão conhece Eva e ela dá a luz. O fato dela dar a luz a Caim não quer dizer que Caim não é fruto da ação, ou seja, do conhecimento entre Adão e Eva. Ao contrário, através do uso desse Vav, ele mostra claramente que Caim é sim
filho da ação entre Adão e Eva, ou seja, do conhecimento sexual entre Adão e Eva, eu vou provar o porquê. Esse vav, como eu expliquei, se difere desse, porque esse é o disjuntivo e esse daqui é o consecutivo. Agora vamos ler na gramática hebraica do que se trata o vav consecutivo. Aqui. O uso dos tempos em sequência narrativa no passado. Na Bíblia hebraica, a sequência narrativa no tempo passado normalmente emprega um verbo na conjunção prefixada e uma forma especial do vav conjuntivo para continuar a narrativa. Tá vendo? Preste bem atenção. Um verbo na conjunção prefixada. O que é conjunção prefixada? É um verbo no tempo passado, como é o caso do yadá. O yadá, conhecimento, é um verbo no tempo passado. Mais uma vez, para vocês entenderem. Esse verbo aqui, só um momento. Esse verbo aqui, ó, o yadá, é o verbo que é traduzido corriqueiramente na nossa Bíblia como conhecimento. É o que implica em relação sexual, né, o que nós conhecemos. Ele tá no tempo passado aqui. Ou seja, Adão conheceu. Aí o que é que a gramática está explicando aqui? Na Bíblia hebraica, a sequência narrativa, né? Aliás, na Bíblia hebraica, a sequência narrativa no tempo passado normalmente emprega um verbo na conjunção prefixada e uma forma especial do vav, conjuntivo, para continuar a narrativa. O que ele quer dizer com isso? Que toda a narrativa ali que está se desenrolando, ela tem perfeita relação com o que já vinha com a narrativa anterior. Ou seja, eu vou continuar lendo para vocês entenderem melhor. A sequência muitas vezes começa com o tempo perfeito, normal, né? A fim de estabelecer a ocasião cronológica da narrativa. Entendendo? Shema Israel, Otan, Veishor, Beritô, né? O Senhor ouviu-os e se lembrou da aliança. Aí o que acontece? Eu vou pular um pouco aqui, porque são explicações muito técnicas e eu não quero deixar esse vídeo muito técnico, né? Mas enfim, a explicação basicamente é essa. Nas sequências narrativas normais, o vav é prefixado diretamente ao verbo. Se outra palavra ocorre entre o vav e o verbo, tal como o negativo, lu, que quer dizer não, né? O advérbio de negação, né? A sequência é rompida e a forma verbal na narrativa volta ao tempo perfeito. O que não acontece nesse caso, né? O versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis deixa bem claro. Adão conheceu Eva, sua mulher, essa concebeu e deu luz a Caim. Aí o que acontece? A presença desse vav aqui, ó, prova, essa letrinha aqui prova que toda a narrativa, ou seja, a narrativa do que tange que descreve o nascimento de Caim, tem uma relação com a narrativa anterior, tá entendendo? Ou seja, quer dizer que Caim é fruto do conhecimento entre Adão e Eva. Interessante que, ó, assim como o nome Eva, ó, tem um sinal de objeto direto que antecede ele, mostrando que Caim seria o fruto do nascimento da relação sexual entre Adão e Eva. Quer dizer, dentro da língua hebraica é impossível você apoiar essa idiotice de que Caim é filho da serpente. É impossível, né? É uma loucura, uma doença. Eu chamo isso de doença, porque você acreditar que uma criatura de 3 metros fez sexo com uma mulher de uma estatura normal, na minha opinião, porque não relata o tamanho de Eva, né? Não estamos aqui para conjecturar, mas pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, falar que Eva tinha 3 metros de altura ou 4, simplesmente para tentar justificar o fato do animal de 3 metros ter estuprado Eva, porque é praticamente o que muitos já falam, né, seguidores de Brando. É uma idiotice. Esse vídeo aqui ele prova, né, aliás, eu através desse vídeo estou provando que Caim não é filho da serpente, não há base alguma. E a própria ruptura parentética, ou seja, a ruptura que esse vav causa aqui, mostra, além dessa relação, dessa narrativa aqui, que fala sobre o nascimento de Caim, não tem nenhuma relação com a narrativa anterior, ou seja, no que tange a questão do pecado e da queda, ele também prova que todo o desenrolar aqui, ou seja, desde o conhecimento de Adão, entre Eva e Adão, até o nascimento de Caim, tem uma relação. Então não tem para onde correr, não tem para onde correr, tá entendendo?
O fato é que Caim é filho de Adão e ponto final. E ponto final, né? Agora eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e ajudassem esses seguidores de Brana a largar essa idiotice aí, a se afastar disso, né? Eu pedido que eu faça a todos os seguidores de Brana que, pelo amor de Deus, vamos estudar a Bíblia, cara. Desde já eu agradeço a todos, peço que os que assistirem compartilhem esse vídeo e desejo a todos uma boa noite, que Jesus Cristo guarde vocês de ventos de doutrina como esse, mais e mais venham, ele vos venha abrir a mente, né? E que abra a mente também dos seguidores de Brana para que parem de seguir esse idiota. Eu já fui seguidor de Brana e, pelo amor de Deus, quando eu me deparei com essas coisas aqui, eu nunca... Nossa, cara, enfim, né? Eu peço que assistam e compartilhem. Eu já agradeço e tenham uma boa noite.